Hoje vamos meditar no mesmo texto que já falamos aqui, o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 22 até o versículo 33, que anteriormente destacamos a nossa união com Cristo, a união de Cristo com a sua igreja, e agora nós vamos enfatizar a relação entre marido e mulher. Vamos então ouvir a leitura da palavra de Deus com atenção. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Até o 33. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós a cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Paulo destaca o modelo e as normas estabelecidas por Deus em sua palavra acerca da relação entre marido e esposa, nessa união chamada de casamento. Eu não quero isso para mim. Tem gente que diz isso. Do jeito que Deus diz na sua palavra, isso eu não quero. Eu penso em seguir o modelo do mundo sem Deus. Nesse caso, se você pensa assim, nesse caso você está dispensado para ir embora. Mas se você quer conhecer o que Deus diz na sua palavra acerca da sua relação, então você fica para ouvir o que Deus tem para nos ensinar em sua palavra. Paulo mostra, irmãos, que o casamento é uma alegoria, é a amostra ou a demonstração de outro matrimônio maior, o de Cristo com a sua igreja. E isso é muito significativo. A mulher representa para o seu marido o que a igreja é para Cristo. Na relação que há entre Cristo e a igreja se encontra o modelo para a relação matrimonial. Então, a união matrimonial ilustra algo muito maior e mais significativo. A união do homem com a sua mulher em uma só carne
aponta para a união insolúvel, profunda entre Cristo e a igreja. É o símbolo da união entre Cristo e a sua igreja. Paulo deixou isto bem nítido no texto que foi lido para nós. A relação entre Cristo e a igreja pode ser ilustrada pela unidade do homem e mulher no matrimônio. Paulo compara o casamento natural com o casamento espiritual de Cristo com a sua igreja. Em outras palavras, o casamento natural é uma figura do mistério de Cristo com a sua igreja, isto é, a união de Cristo com a sua igreja. A união natural de um homem com uma mulher é provisória, mas a união de Cristo com a sua igreja é permanente, ela é eterna. Quando, irmãos, entendemos isso, veremos que não nos casamos só para ter um casamento feliz, isto também, mas para manifestar na terra o casamento celestial de Cristo com a igreja. É um modelo imperfeito do grande casamento entre Cristo e a igreja. A união de Cristo com a sua igreja já é uma realidade, mas o noivo, que é Jesus, está vindo buscar a sua noiva, que é a igreja. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este texto fala de um arrebatamento que vai acontecer, o arrebatamento da igreja, da noiva de Cristo, e é um arrebatamento, a igreja será levada para o encontro com Jesus, que é o encontro da noiva com o noivo. Esse encontro, irmãos, da noiva com o noivo é grandioso, vai ser grandioso, sem precedente, singular. A alegria, o prazer, o gozo desse encontro não dá para mensurar. O gozo, o prazer que o casal, marido e mulher, esposa, experimenta no curto momento de intimidade maior, é tão pálido, é um momento curto, tão pálido, tão pequeno, perto do gozo e do prazer que nós vamos experimentar no encontro com o Senhor. Nós já experimentamos alegria, prazer e gozo na pessoa de Cristo que está em nós, mas quando estivermos com Ele, vai ser indescritível, impossível de descrever. Qualquer descrição, irmãos, que eu fizer não corresponderia à realidade, à expressão da realidade daquele momento do encontro com o Senhor. Tanto é que no céu
na nova terra, no novo céu, não haverá casamento. Você sabia que no céu não haverá casamento? Não vamos precisar. Nós vamos desfrutar de coisas tão maravilhosas, grandiosas, tão profundas, que nós não conseguimos nem sequer imaginar. Então, irmãos, o matrimônio, o casamento, foi a primeira escolha de Deus para a humanidade. É importante saber isto. Por quê? Porque a ideia de casamento é expressar através do casal a vida de Deus, o caráter de Deus, o amor perfeito de Deus, a fidelidade de Deus, a pureza de Deus, a imagem de Deus, que é Cristo em nós. Esse é o propósito principal do casamento. Então, irmãos, o casamento foi instituído e celebrado por Deus antes do pecado, antes da bagunça causada pelo pecado. Deus estabeleceu nitidamente as funções e diferenças entre o marido e a mulher. Mas o pecado veio e fez uma baderna, um caos. E hoje nós lutamos contra essas diferenças que foram estabelecidas pelo próprio Deus. Casamento é uma instituição divina ordenada por Deus, na qual o homem e a mulher firmam compromisso. A sociedade está perdida em relação a isso, e muito perdida. Por quê? Porque a sociedade está mais preocupada com os direitos e com a independência do indivíduo do que com a relação estável e significativa estabelecida por Deus. Então, irmãos, o pecado estragou tudo. Só que Deus, ele conserta, porque ele tem este poder com a sua graça. Hoje a gente vê na sociedade, em termos de matrimônio, casamento, uma relação que podemos chamar uma relação utilitária. Tipo assim, eu fico com você o tempo que for necessário, enquanto você for importante para mim, que você for útil para mim. Quando você não for mais útil, o casamento passa a ser chato, cansativo e enfadonho. Nesse contexto, algumas coisas acontecem. O descarte é uma delas. Eu descarto você. Ou ambos se descartam. Descartar, irmãos, é colocar de lado a carta ou as cartas que não mais interessa ao jogo ou aos jogadores. Mas o casamento de acordo com a vontade de Deus, não é um jogo. Não é um jogo. Descartar também significa deitar fora alguma coisa que não tem mais serventia ou não se deseja mais. Lá em casa, de vez ou outra, nós fazemos um descarte de coisas que não tem mais serventia para nós, ou
não queremos mais. A gente separa tudo e põe no lixo, na lixeira, para ser levado. Estamos falando do casamento. Isso acontece no casamento. Muitos outros optam pela conveniência. Se suportam por conveniência. E vira uma relação pragmática. Não tem mais aquela química, como se diz na gíria, ou seja, não tem mais afinidade. Tem convivência, mas não tem afeto, não tem afinidade. O casal perde o afeto um pelo outro, pior ainda. Com o tempo isso vira desafeto, hostilidade, agressividade, grosseria e indiferença. Mas existe um nome, tem uma tradição, tem uma reputação, tem uma religião a zelar e por isso continuam juntos, mas por efeito prático e nada mais além disso. Mas, irmãos, quando o amor de Deus está na relação, aí é diferente. É muito diferente. Nelson Rodrigues tem uma frase acerca do casamento que retrata muito bem o pensamento do homem sem Cristo, sem Deus em sua vida. Só o cinismo redime um casamento. É preciso muito cinismo para que um casamento chegue às bodas de ouro. Ele está certo. Ele está certo. Porque quem faz o casamento prosperar é Cristo. E quem não tem Cristo, em muitos casos, terá mesmo que recorrer ao cinismo. E existe mesmo muito cinismo nas relações. O ser humano, no pecado, ele é egóico. O ego, ou eu, pecaminoso, determina a maneira de agir da pessoa, controlando suas vontades e impulsos. Irmãos, duas velhas naturezas batendo de frente, sai faísca. Quando dois egos se resvalam, sai lasca. O eu é o pior dos trapaceiros que podemos imaginar. Ele é o grande inimigo que nos domina interiormente. E tem mais uma coisa. Ele se esconde onde você não o procuraria. Em você mesmo. Ele se esconde em nós mesmos. Por isso, irmãos, a proposta do Evangelho de Deus, de Cristo, é a morte do eu. Ele tem que morrer. Por isso que a palavra de Deus diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículos 19 e 20. Deus nos crucificou em Cristo para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo, Cristo em mim. É através da nossa crucificação e morte com Cristo que nós ganhamos a libertação do nosso ego pecaminoso, nosso eu, dessa natureza terrível. A minha morte com Cristo é a única solução que Deus tem para mim.
E esta é também a mudança mais significativa da nossa vida. Ainda tenho a minha personalidade humana, porque a nossa personalidade humana continua, mas é Cristo vivendo em mim, em nós, e vivendo em todas as áreas do nosso ser. Então, irmãos, sem a morte do nosso eu perverso com Cristo na cruz, não haverá salvação, nem santidade, e jamais seremos felizes. Vida cristã autêntica só funciona para aqueles que estão crucificados com Cristo e Cristo vive neles. Isso vale também para o marido e a mulher na relação do casamento instituído por Deus. Quando o indivíduo pensa assim: eu vivo para mim mesmo, do meu jeito, e ninguém tem nada a ver com isso, eu mereço ser feliz. E quando esse indivíduo entra no casamento, então ele entra para extrair, sugar tudo que pode do outro ou da outra. Só fica com o outro ou com a outra, nesse caso, enquanto for útil para ele ou para ela. É o caos do egoísmo. Me parece que é isso, ou pelo menos muita coisa disso, que a sociedade tem vivenciado. Mas nós temos que seguir um outro modelo. Não se tem mais o compromisso, não se tem mais o sentimento de pertencer ao outro. Pertencer ao outro ninguém quer mais. Não tem mais o sentido, aquele sentido e sentimento de servir, de amor, esse amor sacrificial que é o amor de Cristo pela sua igreja. É também o amor que Cristo nos ensinou no relacionamento conjugal. Então, irmãos, no casamento, a intenção é fazer o outro feliz. O marido não busca a sua felicidade, ele busca a felicidade da esposa. E a esposa não busca a felicidade dela, mas do esposo. E aí, ambos vão ser felizes. Será que Deus está brincando com a gente? Pegando um homem e uma mulher que vêm de tradições diferentes, histórias familiares diferentes, além das diferenças entre eles, diferenças estabelecidas pelo próprio Deus. Agora vou colocar esses dois juntos para que briguem o tempo todo? Para que tenham competição o tempo todo? Para que sejam infelizes a vida inteira? Será que Deus está brincando? Vai fazer isso para ser assim? Não, lógico que não. O lar cristão, irmãos, por causa do pecado, só funciona de acordo com a vontade de Deus se for regido pelo princípio: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esposa crucificada com Cristo, o marido também, e Cristo vivendo nos dois. Só assim funciona de acordo com a vontade de Deus. Pode funcionar, mas não de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus, só assim.
como é na prática essa relação marido e mulher? Vamos voltar lá para Efésios 5:22. 5:22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. O versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Versículo 33. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Você prestou atenção aqui? Principalmente as irmãs, as mulheres. Aqui tem duas palavras importantíssimas em relação às mulheres: submissão e respeito em relação aos maridos. Submissão e respeito. Aqui está falando de submissão ao marido, respeito ao marido, respeitar o marido. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Você vê? Como ao Senhor. Você vai ser submissa ao marido por causa da sua obediência ao Senhor e à sua palavra, por causa do seu amor ao Senhor e à sua palavra. É por causa do Senhor. A submissão da mulher ao marido não é a mesma submissão dela para com o Senhor Jesus, mas é por causa do Senhor Jesus. É o que o texto está mostrando aqui. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, por favor, em tudo, é tudo mesmo, submissas ao seu marido. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. A submissão da mulher ao marido não é igual à submissão dela a Cristo, já falei, mas por causa de Cristo. É uma expressão da sua submissão a Cristo. Se você não se submete ao seu marido, não venha para cá dizendo que ama Jesus, que submete a Jesus, porque não se submete, não. Colossenses 3,18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Aqui, Paulo já coloca uma outra expressão, como convém no Senhor, nele. Como convém no Senhor, indica que é o Senhor, com a sua suficiência, capacitando as esposas a serem sujeitas ou submissas aos seus maridos. Tudo isto voluntariamente e dentro de uma relação de amor. Agora, sobre a palavra submissão, eu quero logo dizer: submissão não é inferioridade, pois a mulher foi feita tão à imagem de Deus quanto o homem. Submissão não é capacismo,
nem servilismo. Está longe disso, muito longe. Submissão é uma bênção. A ideia de submissão é a mulher apoiando, reforçando o marido. Prestou atenção? O que é submissão? É a ideia de apoiar, reforçar o marido. Lembre-se que a mulher foi criada, feita como uma ajudadora. Provérbios capítulo 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Aqui temos a ideia de uma mulher ajudadora, aquela mulher que apoia, que reforça. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Mulheres, vocês têm sim essa capacidade de construir ou de destruir. Submissão nada mais é do que apoiar, reforçar e respeitar o marido. O que os homens esperam das suas mulheres? Que elas os amem muito ou que os respeitem mais? Qual das duas coisas? Para mim, é o respeito. É o respeito. O respeito é muito importante para o homem. Os maridos gostam de ser respeitados. Não é pouco importante, é muito importante. Eles precisam ser respeitados. Quando as mulheres não respeitam os seus maridos, elas estão com isso ensinando os filhos a não respeitarem a autoridade do marido em casa. Vê como é sério? Muito sério. E temos colhido frutos disso na sociedade. Essa rebeldia no lugar da submissão tem deformado a autoridade. A autoridade foi constituída por Deus. Em termos de governança, de governo na família, o homem sempre é o cabeça. Efésios 5:23, leia aí para nós. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Você vê? Tem mulher que deprecia com palavras o marido, na frente dos filhos e para ele mesmo. Tem mulher que grita o tempo todo em casa. Grita com os filhos, grita com o marido, grita com todo mundo. A palavra de Deus diz: longe de vós toda a gritaria. Desvaloriza o marido até fisicamente. Uma coisa que não se deve ser feita. Não compare o seu marido com outro. Isso é destruidor. O seu marido é único.
Deus deu esse marido para você. Voltando ao marido como cabeça, no texto que foi lido para nós, ali diz que ele é o cabeça da mulher. Veja bem, o homem já vem feito cabeça. Foi Deus que colocou. Não é para tentar ser, não é para ele se tornar isso. Ele já é isso. O homem é o cabeça da mulher. Ali está só indicando, é o indicativo. O homem é o cabeça da mulher. Queira ou não queira, ele já é. Foi instituído assim por Deus. Essa é uma liderança inescapável para os homens. Não tem jeito de fugir. Até que muitos homens gostariam de sair fora dessa liderança e tentam escapar, sair fora. Por quê? Porque não é fácil ser o cabeça, não é fácil liderar a esposa. E por não ser uma coisa fácil, Deus tem uma solução para que você exerça a sua função de cabeça com a sua esposa. Não é oprimindo, não é sendo um tirano. O que Deus disse lá em 5 de Efésios, versículo 25? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para ficar prazeroso, gostoso, tem que amar. O amor torna leve, gostoso, prazeroso tudo o que ele toca. Então aí está mandando amar. Agora já não é um indicativo, agora é um imperativo. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Como que o marido tem que amar a esposa? Como Cristo amou a sua igreja. Se for preciso dar a vida pela esposa, ele tem que dar. E é uma ordem de Deus. Cristo deu a sua vida pela igreja, não desistiu e jamais desistirá dela, cuida dela, protege com amor. É assim que tem que ser o amor dos maridos para com as suas esposas. Mas não tem jeito, assim não dá. Tem jeito sim. Por que tem jeito? Primeiro, porque Deus ordenou que fosse assim. Maridos, amai vossas mulheres. Segundo, porque Cristo vive em nós, nos dando essa condição. Colossenses 3:19. Maridos, amais vossa esposa e não a trateis com amargura. Está vendo? Maridos, amai vossas esposas e não vos irriteis contra ela. Não fique amargo e nem trate com amargura. Normalmente, como eu já disse, as mulheres pegam algumas coisas e ficam repetindo isso o tempo todo, e a tendência é irritar. A minha mesmo, ela fica falando algumas coisas e repetindo. Aí eu digo para ela, não, mas você já falou isso para mim? Ela diz, mas eu tenho que falar de novo. Eu tenho que falar de novo porque você é meio lerdo, você é desligado, então eu tenho que falar de novo. E aí é uma boa hora para mim amar ela, para mim mostrar o meu amor por ela. E é também uma boa hora para mim agradecer a Deus porque Ele me crucificou. Eu estou crucificado e Cristo é a minha vida. Aí eu não vou me irritar e nem vou irritá-la, não vou tratá-la com amargura, não vou ser grosso com ela, não vou ser ríspido, nem tratar indiferentemente, não vou ser irônico,
não vou ser frio, porque Deus me mandou amar. Deus me mandou amar. Eu não tenho outra opção. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Essa conversa de parte mais frágil não é aceita na sociedade, não. Principalmente agora, na sociedade pós-moderna. Nos dias de hoje, é meio difícil pensar em uma mulher frágil, devido ao empoderamento delas. Agora, irmãos, por mais que as mulheres sejam capacitadas para fazer muitas coisas, não deixam de ser a parte mais frágil aos olhos de Deus. Não deixam de ser a parte mais frágil aos olhos de Deus. Como os homens, na prática, podem amar suas esposas? Liderando a sua esposa, assumindo as suas responsabilidades e funções dadas por Deus, sendo provedor. Não importa o quanto ele ganha, se é muito ou é pouco. O que importa mesmo, irmãos, é a disposição de trabalhar para prover a sua família. Isso conta muito. Muitos homens não querem trabalhar, lamentavelmente. Não estou considerando aqui o momento de crise e desemprego pelos quais passamos e estamos passando. Estou falando da disposição, elogiando a sua esposa por aquilo que ela é, principalmente pelos seus trabalhos, mesmo trabalhando só em casa. Não sejam grosseiros. Escute o que eu vou dizer aqui. A mulher não suporta homem grosso. Preste atenção. Ela pode até, mas lá dentro dela ela não suporta não. Se tem uma coisa que mulher não gosta, é de grosseria. E uma das razões do porquê ela não suporta uma grosseria é porque elas são frágeis. Pode até se mostrar durona, mas, como diz a palavra, são frágeis. Elas não suportam grosserias e palavras ásperas do marido. Você, marido, suporta. A gente suporta. Mas a mulher, a tendência é não suportar. Se você ama a sua mulher, a sua esposa, então fale isso para ela. O desejo maior da mulher é ser amada, assim como o nosso desejo é ser respeitado. Por isso eu pergunto, a sua esposa é prioridade para você? É mesmo? Se for prioridade para você, fique mais tempo com ela. O marido nunca deve usar a sua liderança para sufocar a sua esposa, nem para impedi-la de se expressar. O conceito de autoridade na palavra de Deus não tem nada a ver com autoritarismo, domínio e opressão. Submisso, irmãos, é entregar-se a alguém. Amar é entregar-se por alguém. Você vê? Casam as coisas aqui, né? A coisa fica bem casada aqui. O amor de Cristo pela igreja foi uma entrega proposital, providencial, sacrificial, cuidador e provedor.
cuidar, que é também uma função do marido, tem a ideia de carinho. Sabia disso? Acarinhar-se, afagar-se. Cuidar tem a ver com a expressão de afeto, de carinho, expressar afeto, carinho. Tratar a esposa com carinho, com afago. A esposa precisa sentir-se segura, acalentada, consolada, incentivada, nutrida pelo amor do marido, assim como a igreja pelo amor de Cristo. Irmãos, eu acho o casamento a melhor coisa do universo depois de Cristo. Primeiro Cristo, depois a Edna. Para mim é assim, e ponto final. Mas aqueles que não são casados, que não vão se casar, por razões do próprio Deus, porque Deus pode querer uma pessoa solteira. Você é abençoado do mesmo jeito, por experimentar a melhor coisa do universo, que é Cristo vivendo em nós. Cristo vivendo em nós. Eu tenho 24 anos de casado. E ainda estou conhecendo a Edna. E é surpreendente. Quando eu casei, eu pensei que ela era uma coisa. Mas hoje eu vejo que ela é muito melhor do que aquilo que eu imaginava, que eu pensava. Porque ela é firme, sabe o que quer, tem paixão pelos filhos, gosta das coisas que faz, é trabalhadeira, pensa a mesma coisa que eu penso acerca da palavra de Deus. E isso é fantástico. Mas não é suficiente. Não basta. Cristo tem que estar presente. Se Ele não está, aí de nada adianta. Ele tem que estar presente. E Ele está. E que o nosso casamento seja, de fato, para a honra e o louvor de Deus.